Fala, Varejo! Aqui é Ederson Varejo, mais um bate-papo do Varejo. E olha, sempre trazendo convidados super especiais. Hoje eu estou aqui com meu irmãozinho Flávio Souza. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para você, mas antes disso eu quero que você aqui, curte o canal, se inscreva no canal, porque o tema hoje promete. Nós estamos chegando no final do ano e você deve estar com várias dúvidas aí. Estou no regime tributário correto? Devo mudar? O que eu devo fazer diante dessa mudança toda que está ocorrendo? O Flávio vai responder muitas perguntas, eu prometo para você que eu vou cutucar ele aqui mesmo, tá? Igual um bom mineiro, cutucar o meu amigo aqui. E a gente também vai querer saber um pouco mais sobre o Flávio. Mas antes disso, se você está no modo Spotify aí, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aí embaixo, nos seguir e também dar 5 estrelinhas pra gente. A gente precisa disso. E no chat aqui, ou nos comentários, por favor, passa para a gente sugestões de temas que nós podemos trazer. Se caso o Flávio não responder para você aqui no chat agora, nesse exato momento, não preocupa não. Eu vou encaminhar para ele e vai te responder em privado algumas dúvidas que você tenha quando se fala de reforma tributária, quando se fala de regime tributário. Reforma tributária ainda tem muita coisa para a gente falar, mas o que hoje nós vamos permear aqui, e eu fiz esse convite super especial do meu amigo aqui para falar sobre regime tributário e o que nós podemos fazer para aprimorar toda a nossa gestão, ganhando espaço diante de uma concorrência. Até porque os grandes players estão invadindo aí a tua cidade e você que é dono de farmácia, dono de supermercado, pet shop, material de construção deve estar sofrendo várias situações e fica perguntando como que eu vou ganhar dinheiro, como disputar. E isso é os temas que a gente traz aqui para você. Meu amigo Flávio Souza, consultor de finanças empresariais, isso é importante, voltado para controladoria. Vou dar uns toques aqui para vocês de controladoria também. Atua há mais de 16 anos no varejo e tem mais de 150 projetos. Flávio, muito obrigado pela sua presença e conceder um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui, compartilhando ideias quando se fala do varejo, meu amigo. Ô Ederson, você sabe que é sempre um enorme prazer quando você manda uma mensagem para mim me convidando para fazer esse bate-papo, falando sobre temas que há 16 anos eu trato, né? Que são os temas na área de controladoria. Tributário é uma área da controladoria, não deixa de ser, né? E fico muito honrado de participar do seu canal, do seu famigerado canal, porque é sempre bom estar junto com pessoas maravilhosas como você. Muito obrigado. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. Gratidão, Flávio. Só de você estar aqui já é importante. Mas, Flávio, nessa seara do finanças, você não começou do dia para a noite, tem 16 anos. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como é que você começou tudo isso, como é que isso foi se tornando o que é hoje uma referência quando se fala de ajudar os profissionais, os empresários. Eu falo isso, gente, porque aqui na Evarejo a gente sempre está indicando os grandes profissionais. Esse é um colega, um amigo que eu indico o tempo todo, quando você quer fazer algum projeto para desenvolver dentro da sua loja, quando se fala nessa parte de finanças, controladoria, controles mesmo. E ele já fez vários projetos com a gente, tem clientes em comuns. Flávio, como é que tudo isso iniciou? Porque não foi do nada, né? Nasceu o Flávio e vai ser aí o cara da finança. Não, na verdade não. O que me ajudou muito, Ederson, foi que eu sou uma pessoa muito voltada para exatas, né? Eu me dei muito bem no antigo primeiro grau, no antigo segundo grau, né, na década de 80 aí, onde eu estudei, e eu ia muito bem nas aulas de matemática, física, enfim, então eu era muito ávido por isso. Bom, muito bem, como eu me formei em administração em 2002, eu continuei trabalhando em algumas áreas voltadas para a ADM, né, sempre voltados para a área de matematização, vamos dizer assim. Em 2009, quando eu pós-graduei em Finanças e Auditoria Corporativa, eu fui convidado para ministrar algumas aulas aqui em Pouso Alegre para alguns pequenos empresários, comerciantes, farmacêuticos, enfim, e fazendo essas aulas sobre matemática financeira, né? Um deles me perguntou: você não faz consultoria? Foi aí que me deu um insight, né? Eu falei: caramba,
por que que eu não posso pegar isso tudo que eu aprendi ao longo do tempo, mais a pós-graduação, que você tem um salto quântico enorme na sua carreira, e levar esse conhecimento para o empresário, principalmente para o pequeno e médio, né? Aquele pequeno varejista, aquele pequeno comerciante, aquele pequeno prestador de serviço, enfim, que fica aquém, né? Ele não tem condições ali, ele entende muito do negócio, mas às vezes ele não tem a retaguarda bem adequada. E aí foi onde eu comecei a fazer pequenas consultorias, levar o conhecimento, e aí, passados 16 anos, foram mais de 150 projetos. E aí vem outras especializações, né? Eu tenho mais 2 especializações, uma em planejamento tributário, e estou fazendo uma agora de inteligência artificial para negócios, porque o mundo está virando tudo para inteligência artificial, então conhecimento não quer demais, né? É a única coisa que a gente não perde quando a gente adquire. É isso mesmo. Esse, na verdade, a inteligência artificial, né? A gente sabe que é uma realidade, não é sem volta, e nós estamos dentro do nosso time aqui também, pessoal estudando com relação a isso, porque é um caminho sem volta. E o Flávio também está entregando várias informações com relação a isso, fazendo um MBA, né? Desenvolvendo essa capacidade, porque é um caminho sem volta. O Flávio, quando a gente fala de controladoria, a gente permeia sobre alguns pontos, né? Que são receitas, algumas despesas, estoques, ou seja, controle de estoques e tal, e tem essa questão que muitos do varejistas, e a gente está chegando no final do ano, muitos varejistas ficam na dúvida em que regime tributário que eu devo estar. E é sobre esse tema que eu quero abordar contigo aqui, bem específico. Depois eu quero te convidar para outros temas com a controladoria, mas especificamente a questão tributária, eu acho que é um dilema no final do ano. Porque o que acontece? Se eu estou no Simples Nacional, e aí talvez a gente deve permear aí, né, no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real. Se eu estou no Simples Nacional, o que eu devo fazer para me analisar se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar ou se eu devo mudar? Isso é uma dúvida o tempo todo, principalmente desse pequeno e médio. Porque o Simples Nacional permeia para falta de controles, né? E, abre aspas, alguns gostam de fazer uma sonegação aí, né? Sim. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho, e é uma pergunta que todo pequeno e médio empresário me faz ao longo do ano, né? Eles me perguntam assim, Flávio, qual que é o melhor regime tributário? Eu falo assim, eu digo assim, não existe o melhor regime tributário, existe aquele que se enquadra melhor para o teu negócio. Então, se você é um prestador de serviço, vai ter um regime tributário que vai se enquadrar melhor para você. Se você é uma indústria, idem. Se você é um comerciante, a mesma coisa, um varejista. Então não existe, o lucro real é melhor que o presumido, que o simples e não sei o quê. Não, não existe. O que existe é qual que é o melhor regime tributário de forma lícita que eu consigo enquadrar dentro da minha empresa para eu poder ter os melhores resultados. Melhores resultados significam melhores preços de venda, melhores adequações em controladoria, melhores controles, né? E assim sucessivamente, porque tudo volta para o preço de venda para o seu cliente e você se torna competitivo. Se tornando competitivo, você se torna mais atrativo e mais atrativo o empresário tem a tendência de perpetuar por anos e anos e anos dentro do seu negócio. Então, essa é a melhor forma, tá? Fazer uma análise sempre qual é o melhor regime tributário a se adotar dentro do contexto em que você vive. Às vezes existe, dependendo da localização de uma empresa estar, naquele estado, de repente naquela cidade, o melhor regime tributário é um. E o mesmo segmento para um outro estado, uma outra cidade, o melhor regime tributário é outro, porque depende muito disso tudo que eu comentei. Bom, quando a gente parte disso, Flávio, você até, como você falou, vamos voltar um pouco aqui e realmente, ou seja, a gente precisa entender sobre os melhores controles, porque não dá para fazer uma definição disso sem ter o controle exato de cada ponto dentro da loja. Então, para você varejista aí, se você
não registra, não tem controle. Se você não pede nota, você não tem... mas eu estou no Simples Nacional, por que eu preciso pedir nota? Por que precisa, Flávio, pedir nota se eu estou no Simples Nacional? Se eu estou no Simples Nacional, eu não preciso controlar o estoque. Por que eu preciso, Flávio, controlar o estoque? Então, ou seja, talvez já tem duas perguntas aqui para você, varejista, que às vezes é no Simples Nacional, está aí numa loja pequena, acho que não precisa fazer as coisas ali controladas, porque simplesmente considera que, olha, do jeito que está aqui, é só o que registrou pago. Então, o que a gente faz? A gente registra o mínimo possível. Mas tem o cartão. Então, o que passar no cartão de crédito, eu registro. E aí, Flávio, faz sentido isso ou não? Faz sentido sim. Olha só, uma coisa importante que você citou. Muitas empresas, muitas pequenas, eu sempre vou falar de empresas, mas eu vou citar mais as pequenas e médias, porque as grandes elas têm uma controladoria muito mais elaborada. Né? É isso. O pequeno empresário, ele tende a ir para um Simples Nacional, por exemplo, porque o próprio nome diz, ele é simples, então ele é mais fácil, ele não tem que declarar muitas coisas, não tem muitas obrigações acessórias, então para ele tanto faz. Mas é exatamente aí que começa o equívoco, e um grande equívoco. Porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente começa pequenininho. Né? Eu conheço muitos empresários que começaram pequenos seus comércios ali. Depois eles vão crescendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eles se tornam grandes varejistas. Então, a analogia é a mesma. É mais fácil educar uma criança de 2, 3, 4 anos ou uma criança de 18? É óbvio que é mais fácil educar uma criança de 2, 3, 4 anos. Então, quando você está pequeno, comece a criar a controladoria desde já, desde pequeno. E o que é criar controladoria? Isso eu falo muito ao longo desses anos, porque eu criei uma metodologia própria, inclusive isso eu estou desenvolvendo um livro, um e-book, enfim, para soltar isso ano que vem, que é os 3 passos da controladoria financeira da gestão saudável. O primeiro passo é aquele da gestão operacional. Independente de qual regime tributário você está, se você está no simples, lucro presumido, esqueça isso. Você tem que controlar as grandes coisas que você faz dentro da empresa. Só existem 2 grandes operações que você faz: comprar e vender. Você compra algo para vender, né? Então, se você compra, você tem que controlar suas compras, tem que controlar o estoque, você tem que controlar de onde você comprou, qual que é o preço que você comprou, enfim, uma série de situações ali. Isso gera contas a pagar. A venda, a mesma coisa. Para quem você vendeu, de que forma que você vendeu, se foi no cartão, se foi no Pix, se foi no débito, enfim, etc. E aí você tem contas a receber. Você tem que ter o controle dessas 2 coisas e fazer uma gestão operacional diária, que a gente chama de encontro de contas e a controladoria da conciliação bancária. Sem isso, sem você ter o dia a dia dessa operação bem feita, existem vários sistemas, softwares, que te auxiliam nisso, o próprio software da gestão da tua loja vai fazer isso, e você consegue desenvolver dados e informações, para que aí sim, você saia da gestão operacional do dia a dia e passe para o passo 2. O passo 2 é a controladoria em si. A controladoria vai envolver qual que é o custo do meu produto, quais são os impostos que estão vindo incidentes nele, quais são os impostos que estão incidentes na minha venda. Eu posso fazer um planejamento financeiro, um fluxo de caixa, importantíssimo. Tem empresa, eu fico extremamente triste porque tem pequenas empresas que não têm fluxo de caixa. Quando a gente fala assim, o que você tem para pagar em setembro, até o final do mês, como é que vai se comportar o seu caixa até o dia 30 de setembro? O cara fala, olha, eu não sei, eu estou vendo o dia amanhã, o dia depois de amanhã, dessa semana, enfim. Então, como é que você pode ter uma gestão futura? Como é que você pode olhar para o para-brisa, né, para frente? Então, isso é muito complicado. Mas veja, é tudo interdependente um do outro. A minha controladoria, essa gestão de fluxo de caixa, pequenos demonstrativos financeiros, DRE, eu tenho que ter a gestão operacional. Aí sim eu passo para o passo 3, que é a tomada de decisão. Tributário, qual que é o melhor regime, para onde que eu vou, cadastro de produtos, etc. Eu preciso ter a minha gestão operacional do dia a dia bem feita. Eu preciso ter cadastro de produtos correto, eu preciso ter um plano de contas adequado, categorização, uma série de fatores. Aí
eu passo para a controladoria. Aí eu tenho informação. Se eu tiver informação, eu falo qual o regime tributário que eu vou. Vou para cá, vou para lá, abro uma filial, não abro uma filial, né? Terceirizo uma parte do meu produto, não terceirizo uma parte da minha operação, enfim, isso tudo dá para analisar. Mas sem informação, meu querido, não vai. Aliás, você quer quebrar uma empresa, é só tirar a informação dela. Hoje, o nível de concorrência, hoje, a gente fala muito sobre isso, né? Antes, quem tinha condições financeiras, hoje, outros momentos, quem tinha a própria tecnologia, hoje, quem tem informação. E aí, o que acontece? Na competitividade que a gente tem, você está falando isso aí, às vezes a gente chega numa loja e pergunta, né, como é que está o fluxo de caixa dele, e a gente observa isso, né? Olha, tem uns boletos para pagar aqui, eu pago o que sobrou, eu coloco no bolso. E fica esse jogo por um bom tempo. E os números, eles vão permeando na competitividade que está o mercado, porque quem faz o preço é o mercado, né, Flávio? Sim. Então, ou seja, você até falou, o que permeia uma boa gestão está no comprar bem e vender bem. Essa diferença é o que vai dar os controles necessários para que se pague as contas. E aí a gente percebe que há um esforço na compra ali junto com aquele fornecedor, mas falta alguma especialidade, né, com relação a isso, e falta ali na venda também. Porque na venda, o que acontece? Ele trabalha aquele produto sem a formação de preço correto, que é o que você falou. Nessa tributação, por exemplo, que tributos que estão impactando no custo daquele produto? Mas aí uma pergunta para você, Flávio. Se a gente tem hoje num mercado, aí, né, vamos falar um supermercado que tem 10 mil itens, você tem farmácia com 5 mil itens, material de construção aí com 6, 7 mil itens, até supermercados maiores com 30 mil itens, dá para fazer isso mentalmente, na cabeça, ou a gente tem que usar alguma coisa como suporte disso? Não, não dá para fazer isso mentalmente, não. Talvez com o tempo você se familiarize com os principais produtos, mas não dá, veja. É importante você ter um bom sistema de gestão, um bom sistema de retaguarda, existem excelentes hoje no mercado, que você consegue fazer um belo cadastro de produtos, fazer um cadastro adequado, tá? Outra coisa que eu vejo muito em varejistas e supermercados é a falta de critério nos cadastros, né? As pessoas cadastram, a gente é mais sistemático, né, mais matematizado, gosta das coisas muito bem certinhas, e tem que ser, né, existe a disciplina. Você pega cadastros escritos tudo com letra maiúscula, tudo caixa alta, outros caixa baixa, outros só primeira maiúscula, o resto, abreviações com acentuação, sem acentuação. E aí você vai fazer um filtro, você vai utilizar, eu já estou entrando um pouco no IA, né? Você vai fazer um filtro, buscar ali algumas informações pertinentes a algum tipo de produto ou categoria que você vendeu, ele não seleciona, porque o cadastro está equivocado. Então, como é feito uma única vez, os cadastros normalmente eles são feitos numa primeira instância, faça bem feito. Invista o seu tempo ali com ferramentas que te auxiliam a fazer esse cadastro, porque é preferível você investir um pouquinho mais de tempo, se dedicar um pouquinho mais de tempo para fazer determinados cadastros. Eu estou falando de cadastro de produto, cadastro de obrigações acessórias daquele produto, né? Se ele tem crédito na entrada, débito na saída, se ele é monofásico, se ele é alíquota zero, enfim, aquele emaranhado de coisas que a gente sabe hoje que existe dentro de um contexto tributário, mas faça bem feito, né? Cadastre as categorias, olha, isso aqui é mercearia seca, isso aqui é mercearia isso aqui é açougue. A gente já pegou, por exemplo, produtos que eram de padaria cadastrado como açougue. Não, mas não tem muito critério, é venda. Eu falei, não, como é que não tem critério? Tem que ter, porque amanhã ou depois você precisa fazer algum tipo de marketing, algum tipo de ação específica, ou uma análise criteriosa. Eu quero verificar, por exemplo, um demonstrativo de resultado daquela área da padaria para ver quanto que ela está me dando de margem. Então, como é que, se eu não tiver um bom cadastro, se não tiver adequado, como é que eu vou analisar? Eu vou pegar carne lá no meio da padaria? Então, complica. Então, isso é muito sério. Isso eu falo há 16 anos, né?
E mais agora, porque a gente está passando por vários processos de mudança, IA, e tudo é IA agora, né? Você vai fazer qualquer coisa, é IA. Os RPs estão se adequando com E os relação a isso. RPs estão se adequando e tem que se adequar mesmo, né? Então eles estão criando dashboards mais inteligentes, que são aqueles painéis de controle mais inteligentes. Se você não tiver um cadastro, que é aquela base da pirâmide, né? Ou aquela base do alicerce, você não vai ter informação. A sua informação vai ser errada, né? Então é mais ou menos isso. Pegando o gancho disso aí que você está falando, que a classificação mercadológica, né? É importante, a gente fala muito isso com todos os varejistas, é o seguinte, são várias empresas dentro da sua empresa. Vamos pegar o supermercado, por exemplo, que é o nosso Exatamente. canal aqui, a grande maioria, 80% são supermercadistas. O que acontece? Nós temos o açougue, é uma empresa. Nós temos a padaria, outra empresa. O hortifruti é outra empresa. A mercearia é outra empresa. O bazar pode ser, a bebida pode ser outra empresa. E algumas empresas são indústrias, né? Você vê, você tem uma São indústria indústrias, dentro de algumas um são comércio, indústrias. né? É isso. E aí o que acontece? Se você não tiver isso bem na classificação mercadológica feita dentro da sua loja, o que acontece? Você não tem essa leitura desse resultado para você entender que regime tributário é o adequado para você. Tendo isso, que isso tem tudo a ver com a dinâmica que você vai fazer. Porque às vezes você que está no regime tributário aí, o Simples, por exemplo, a gente vai conversar com você e ver que você precisa se adequar para ir para o lucro real presumido. A gente percebe que não dá para ir sendo amador. Você precisa ser profissional, porque senão você vai pagar muito tributo. E isso compete também você, além de ter um RP adequado, a gente fala sobre isso, aplicativos, né, APIs que possam ajudar você, por exemplo, um é o patrocinador desse canal aqui, que é a Imendes, que vai lá, Maravilhoso. organiza toda a parte tributária para você. Então, você precisa ter isso muito claro e utilizar dessas ferramentas da IA, igual o Flávio falou aí, para que possa facilitar para você. Aí, em si, tem uma outra coisa que eu acho que é um papel fundamental que a gente não mencionou até agora, a participação do seu contador. Porque muitas vezes a gente culpa o contador de vários fatores, a gente vê isso, muito o dono de loja, não, isso aqui é um problema do contador. Não, isso não é um problema do contador. Esse problema é teu, porque quem vai pagar a conta é você, não é o contador. Por mais que você vai lá brigar com ele e tudo, quem vai pagar a conta é você. Então, às vezes, você está pagando já essa conta e não está percebendo, porque você está num regime tributário incorreto. E olha, não é a culpa do contador, volto a dizer. É um conjunto, lembrando que a sua empresa, o seu CNPJ, está sendo responsável por aquilo, né, Flávio? Sim. Por isso que precisa ter, de forma muito clara, essas contas para apresentar, e aí a gente sentar e fazer uma análise dessa tributação, né, um planejamento tributário, realmente, se ele deve mudar ou não. Sem dúvida. Você tocou num assunto que é extremamente pertinente a isso que nós estamos falando. Por quê? Hoje, o profissional da área contábil, o contabilista, o contador, eu enxergo que ele é de extrema importância para essa área de controladoria dentro das organizações, mesmo as pequenas. Mesmo aquele pequeno comércio, aquele pequeno restaurante, aquela pequena empresa que fatura 30, 40, 50 mil reais por mês. Por quê? Porque todo mundo, a maioria das pequenas e médias, estão acostumadas a ter o contador como uma obrigação de ter que ter alguém que responda ali pela sua escrita contábil e fiscal, mas ao mesmo tempo não municia o contador de informações. Se eu não municio, se a minha empresa está rodando, eu sou um varejista e eu compro e vendo todos os dias, certo? De segunda a segunda, e eu não municio o meu contador para contabilizar isso, para me gerar, para poder me gerar informações corretas, adequadas, não vai funcionar. O seu contador ele vai servir como um despachante. É aquele cara que só te manda guia, 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 guia. E aí você reclama disso. Mas a origem de todo o processo é tua que está me assistindo. É tua. Você é o responsável pela geração de informações da tua empresa, mais ninguém. Então você tem que ter a capacidade de o que você compra, de que forma que você compra, de quem,
o que, quando, qual o preço, de que forma, etc. E como, quando, para quem você vende. Você juntando essas coisas, você tem informações. Você junta dados, gera informações, e aí você tem total consciência de montar toda uma inteligência de controladoria, contábil. Seu contador vai ter informação, vai poder te auxiliar em falar assim: olha, você está comprando muito aqui com determinado item, você está estocando demais, vamos montar uma estrutura aqui que a gente consiga bater um papo adequado de acordo com as informações que você me passa. Sem informação, não vai. Você citou também o iBands, excelente esse sistema para poder fazer toda uma parametrização, consulta de produtos, NCMs, é uma parafernália de dados que vai. Use isso a teu favor. Vale muito a pena, o investimento vale muito a pena. Às vezes a pessoa está ali, tem uma menina para lançar nota, eu falo o seguinte, no cadastro ela faz Ctrl+C, Ctrl+V. Ela copia do outro, ela pega aqui, esse ketchup é mesmo do outro ketchup. Talvez Sim. ele tenha uma diferença ali, já muda a tributação. Muda. Ou pegando isso, vamos lá, né? Porque a gente tem que falar desse. Olha, você está gostando aqui, então você vai fazer, curte o canal aqui, vai no chat aqui conversando com a gente vai te respondendo aí, e também nos comentários aqui também. Não deixe de comentar, porque a plataforma ela entende que você está entregando, está gostando, né, do projeto, e ela acaba entregando para mais gente. E se ela entrega para mais gente, anima a gente aqui a conduzir mais e trazer mais convidados para você. Então, por favor, curte aí o canal. Se você não inscreveu, se inscreva, mas comente, é importante você comentar. Aqui que eu comento aqui, pode comentar boa tarde, bom dia, boa noite, do jeito que você quiser aqui, pode comentar para a gente aqui, já vale. Estou gostando do assunto, queria mais falar sobre esse assunto, vai fazendo para a gente aqui. O Flávio, falando desses regimes, vou começar lá nós até começamos, né, no regime do Simples Nacional, que fala que é simples, mas não tem nada de simples, porque precisa desses controles. A gente falou, não precisa controlar o estoque. Precisa controlar, porque senão você não tem leituras. E sempre a mudança de regime tributário é no final de ano, né? Igual nós estamos chegando aí no final do ano, ou seja, é o momento dessa mudança. E nesse cenário de mudança, o que eu preciso preparar para que eu possa falar dessa mudança? Ou seja, eu preciso controlar esse estoque mais para que entenda realmente esse fator? Eu preciso controlar mais a minha venda para entender esse fator também? E tem outra coisa, né? As despesas também permeiam entender melhor ela para que possa mudar esse... Eu vou Sem falar dúvida. assim, patamar, né? Que é mudar de patamar. Se sair do simples e ir para um lucro real presumido, é mudar o patamar. Ou eu só vou para o presumido, vou para o lucro real? Como é que você faz esse cenário? Sem dúvida. Eu vou contar um case aqui. Eu gosto muito nas consultorias, quando a gente está batendo um papo, eu gosto muito de citar exemplos, porque eu aprendi durante a minha vida por exemplos, né? Fazendo exercícios, e os exemplos trazem para nós um conhecimento extraordinário. Tem consultorias que eu já fiz, por exemplo, para pequenos comerciantes, e ele estava no Simples Nacional, por exemplo, e não tinha controles. O controle dele era um caderno, ou muitas vezes o controle era planilhas, né? E aí a gente ficava aquém. Então, você começa do zero e a desenvolver toda essa filosofia, toda essa disciplina com os controles. Tem que implantar um sistema, etc. E a gente fazia isso com tempo hábil para quando chegasse exatamente nesse momento, setembro, outubro, novembro, dezembro, você já tivesse o mínimo que seja perceptível de informações adequadas para você falar assim, olha, pela análise que nós fizemos aqui de tudo que você compra da forma como você vende, de repente seu comércio é local, você só vende para a tua cidade, de repente seu comércio ele é intermunicipal, ele é interestadual, enfim. A gente começava a identificar esse tipo de venda, esse tipo de saída e falava, olha, hoje no Simples Nacional, se nós continuarmos para 2026, por exemplo, para o ano seguinte, você vai pagar, dentro dessas características, um volume de tributos dessa forma. Aí nós traçávamos como se fosse assim, 3 colunas, podemos dizer, uma comparando, né, os 3 regimes tributários para identificar qual seria o melhor. E teve, obviamente, muitas empresas que estavam no Simples,
né? Porque achavam que era simples, que não tinha nenhuma obrigação acessória, que era, vamos que vamos, né? Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mais ou menos assim. E aí eles falaram, caramba, então, pela análise que a gente fez, seria muito melhor se esse ano a gente trabalhasse um lucro presumido, por exemplo. Nós iríamos pagar menos impostos, e se nos tornaríamos mais competitivos, não teríamos que repassar o custo do tributo, né, tão alto assim para o cliente, nos tornaríamos melhor no mercado e estaríamos assim melhor controlado. E aí fez-se então essa mudança do regime, né? E aí a empresa, eu não me lembro, eu me lembro mais ou menos, ela pagava em torno, estando no Simples Nacional, cerca de 20% a 22% por mês sobre o faturamento. Ou seja, para cada R$1 que ela faturava, ela pagava 20 centavos de tributos. Tudo certo, ok. Está dentro do Simples, é isso mesmo que você vai pagar. Quando nós migramos para o lucro presumido, ela começou a pagar 11 centavos. Então, é uma redução grande, significativa, quase 50%. E agora a gente está fazendo um novo estudo, nós vamos começar agora em outubro, novembro, para de repente o ano que vem, continuamos em presumido ou vamos para o real? Então, é assim, todo ano a gente faz esse exercício. Todo ano a gente faz esse exercício porque é saudável e é necessário fazer, sem dúvida. Mas, repito, Flávio, só consegue se tiver informação, cara. Isso aí. É aí que você falou tudo, é a chave. Para você entender, gente, se você não tiver o controle, não tiver as informações adequadas, você não consegue fazer essa análise. É como você tirar uma fotografia em detalhes dentro da sua empresa para você saber qual caminho você vai seguir. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer, às vezes a gente encontra que você tem um hortifruti que se tornou um supermercado. Ele é outro tipo de regime tributário, porque tem vantagens ali que você pode trabalhar em cima. Padarias que se tornaram, né, supermercado, tem outros tipos de vantagem. Agora, tem os supermercados. Porque o que acontece? Isso tudo está atrelado ao tipo de margem que ele aplica, né, para que ele possa mudar de regime tributário. Ou seja, se o seu produto ele gera uma margem muito extensa, você precisa fazer uma análise se você deve ir mesmo para o lucro real. Mas para ser mais claro para ele, explica o que é um regime tributário presumido, o que é um regime tributário no lucro real aí para a gente. Eu acho que aí vai ficar mais claro para a turma aqui entender qual que ele poderia estar, né? Porque o lucro tem, a margem tem a ver com isso, né? Essa análise. Sim. O Simples Nacional, ele é um tipo de regime tributário que ele vai tributar em cima do seu faturamento de acordo com os níveis, né, de escala relacionados a faturamento. E existem vários anexos que compõem o Simples Nacional. Existem os anexos de comércio, de indústria, de diferentes tipos de serviço, né? E a vantagem do Simples Nacional é exatamente essa. Quando você tem um lucro um pouco maior, né, quando você tem, principalmente aquele que é prestador de serviço, né, onde ele não trabalha com estoque, ele não compra e vende produtos, né, ele presta serviço, muitas das vezes o Simples Nacional ele é mais atrativo, né, porque a carga tributária ele é um pouco menor dependendo do serviço que você presta, porque há uma infinidade deles, né, de acordo se ele com os estiver anexos. dentro daquela escala de faturamento, né? Dentro daquela escala de faturamento, sim. A escala do Simples Nacional ainda continua com 4.800.000 por ano de faturamento, né? Dos últimos 12 meses, enfim. Então, dentro desse contexto, vocês podem se adequar dentro do Simples. Existem atividades que são impeditivas ao Simples Nacional. São atividades mais técnicas, por exemplo, serviços bancários. Você não pode estar dentro do Simples Nacional, enfim, né? Então, em via de regra, é isso. Né? Até para atender, por exemplo, os grandes players, se você é uma indústria, do Simples Nacional você tem dificuldade, porque o que acontece? Você não gera crédito para eles também, né? Para você atender. Então, tem que fazer essa análise detalhada. Quem é o seu cliente lá que você está atendendo, né? Se for B2B, tem esse problema também, né? Sim, isso é importantíssimo. Por exemplo, vamos pegar o caso do supermercado, que acho que é o 80% aí do seu público, né?
O supermercado hoje, se ele vai comprar um produto para revender e ele compra de uma empresa que é do Simples Nacional, ele não tem o crédito do ICMS. O crédito é bem pequenininho. Então, às vezes, compensa ele fazer um estudo melhor dessa precificação de compra para ele comprar de uma empresa que é do lucro presumido ou lucro real, porque aí ele tem o crédito desse imposto, desse ICMS, né? E uma série de outros fatores. Então, a arte de empreender no comércio do supermercado não é simplesmente vou comprar o preço mais barato. Às vezes o preço mais barato ele não sai no final das contas, na ponta do lápis ele não sai mais barato para você, porque você não tem o crédito na entrada. Não tendo crédito daquele imposto na entrada, você vai pagar cheio na saída, você vai tributar total na saída. Aí o seu produto fica caro, a sua margem diminui. O seu produto fica caro no sentido de não se aumentar o preço, mas a sua margem diminui. Sua margem diminuindo, não sobra capital. Não sobra capital, você não reinveste na empresa, não remunera sócio. E aí é uma bola de neve. Né? O gostoso da matemática é que 1 mais 1 sempre vai ser 2. Ô, Flávio, só para pegar aqui o gancho, não sei se vocês estão compreendendo, ou seja, quando o Flávio está falando isso, porque a grande maioria dos supermercadistas são lucro real, né? E eles estão trabalhando ali sempre olhando para esses dois lados. Ou às vezes não, igual o Flávio está alertando aí, às vezes a gente encontra empresas aí com 4 lojas, faturando milhões mês, e você chega e tem produtos ali que eles não estão observando isso. Inclusive comprando produtos, né, Flávio, de outros estados que não estão gerando crédito o suficiente para que ele possa ser competitivo naquele mercado, achando que está comprando barato. Mas aí, quando vai, a conta está cara lá no final. Exato. Por isso que tem que estar analisando detalhes, né? Cada produto, gente, é um detalhe dentro da sua loja. Você precisa. E ele é grana sua, é a tua grana, é o dinheiro, está ali, está parado ali. Aquela grana tem que se movimentar e gerar retorno financeiro para você, para reinvestir, igual o Flávio falou aí, né, Flávio? Sim, sem dúvida. É sempre importante observar de onde você adquire o seu produto. Né? O fornecedor, dependendo da localização geográfica dele, interfere. Vem com uma substituição tributária, não vem com uma substituição, tem algum incentivo naquele estado que ele possa compartilhar comigo aquele incentivo para eu também identificar uma oportunidade tributária na entrada? Tem uma série de fatores. Né? E você só consegue fazer isso tendo uma análise criteriosa dos seus fornecedores, do seu cadastro de produtos, se está adequado, enfim, uma série de situações. É E aí está importantíssimo. no lucro real. O Sim. simples não precisa preocupar isso, né? Se entrou, o que entrou, está ali. Ele só precisa preocupar na saída. Seria Sim, isso, né? é que muitas vezes quem está no Simples, né, a maioria dos supermercados hoje, acredito que não esteja mais, porque já é consolidado que o lucro real para supermercadista é interessante, mas pode ser que de repente uma mercearia, algum pequeno comércio esteja no Simples e aí ele compra de outro estado, porque ele achou o preço do outro estado mais barato. Só que tem a famosa diferença de alíquota, que vem de um estado para outro. Aquele produto incide, aí, mas aquele cálculo que ele deveria ter feito em cima de um diferencial de alíquota, que o pessoal chama de FAO, ou recomposição de alíquota, ele não fez e aí acaba comendo a margem. Quando vê para ele, chega um boleto lá para ele pagar, ele fala: pô, o que é isso aqui? Não sabia desse boleto? Eu falei: então, é que você comprou de outro estado, você achou que o preço lá era mais barato, sendo que aqui em Minas, por exemplo, é mais barato. Enfim, tem que ter, por isso que a figura do contador é importante. O empresário ele tem que parar um pouco de ser tão sozinho e, de repente, compartilhar as dores dele. Fala: olha, eu tenho aqui um comércio, eu faturo 50 mil por mês, eu tenho esses produtos aqui que eu compro e revendo assim, assim, assado. Estou certo? Estou adequado? Tá coerente o que eu estou fazendo? Se eu comprar de outro estado, faz sentido? Pô, peça ajuda. Né? Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? Auxílio dos outros, fazer esse networking que a gente faz. A vergonha maior é achar que sabe e fazer errado. Esse é um dos maiores erros. Pagar por isso, né? E aí que a gente não consegue compreender por que pagam, qual que é o objetivo que estão querendo pagar isso.
sendo que a gente sabe que cada vez mais as margens estão menores pela competitividade que existe. Você tem o Mercado Livre hoje, que é uma competitividade aí para você, você tem o Shopee, todos esses mercados, eles geram competitividade, além dos grandes players que vêm invadindo o interior. Então, quando você olha para isso, fala, peraí, eu preciso ter um cenário muito mais de resultados no pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes estão dentro da sua loja. Então, quando você vai para o lucro real, né, que você muda do regime, a gente já até falou isso aqui, que você precisa ser, ou presumido, você precisa ser profissional, não dá para ser amador. Não. Eu até brinco o seguinte, o governo te convida a você ser fiscal dele, porque agora você quer nota fiscal de tudo. Então, você começa a solicitar notas fiscais para todas as despesas. Mas aí, pasme, muitas vezes, claro, a gente vai almoçar com o dono dessa loja e ele vai lá, almoça, paga o almoço, e você pegou a nota? Não, não peguei nota, não. Como é que você controla? Ah, Ederson, um almoço. Cada detalhe vale muito dinheiro, né? Explica para ele por que vale esse detalhe, vale dinheiro quando se vai para o lucro real ou para o presumido. Olha só, saindo um pouquinho dessa seara, isso aí que você se tornou parece uma pequena bobagem, mas é um grande erro. O lucro real, o próprio nome diz, ele vai tributar você de acordo com aquilo que você realmente gera de lucro. Então, por isso que ele tem esse nome. Se você gera um lucro X, você vai pagar um tributo, que é o imposto de renda e contribuição social, sobre esse lucro. Se você tem despesas inerentes ao seu negócio, como refeições, almoço, de repente um translado, um combustível ou algo nesse sentido, que são despesas inerentes ao negócio, tem que ser inerente ao negócio. Cuidado, não pode ser aquela viagem que você faz para a praia, pelo amor de Deus. Tá? Ah, e aqui eu vou para a praia, eu vou para, sei lá. Vou comprar caminhonete para mim, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes. Disciplina. Acho que a gente começou a falar isso uns 40 minutos atrás aqui. Vamos ser disciplinados. Então, se você tem trabalhos de consultoria, trabalhos de assessoria, refeições, etc. Ah, mas eu gastei R$50. Peça um cupom fiscal com o CNPJ da sua empresa. Não é cupom mais, né? Agora é nota fiscal de consumidor eletrônico. Peça um documento fiscal com aquele CNPJ. Ah, mas eu almoço ali vez ou outra, eu vou ficar pegando cupom toda vez. Você pode conversar com o restaurante ou com o local, ele pode fazer no final do mês uma nota fiscal com um CFOP exclusivo só para aqueles cupons que ele emitiu para você. Então, contabilize todas as despesas. Por quê? Porque se você não contabiliza, aqueles R$50 que você pagou de almoço, ou R$100, ele se torna 24% mais caro. Então ele vai custar R$124, por exemplo, e não 100. E, olha, é dinheiro demais. E o governo fica rindo da orelha a orelha, porque você está pagando. Não sei se você sabe, o IBGE soltou essa pesquisa, né, que 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. E pagam, gente, por causa dessa falta de disciplina, como disse o Flávio aqui. Uma falta de organização básica. E por que a gente não tem essa organização? Vou falar para você, e assim, é muito claro para mim quando eu vejo as empresas assim. Primeiro, pelo desinteresse de investimento. Ele acha que é um custo aquele profissional que vai estar separando e controlando isso, que a controladoria, se for ser feita pelo dono, não vai dar conta. Não, e nem aconselho que seja. Ele precisa de um profissional dedicado àquilo. Ele se paga, porque todas as economias desse profissional vão trazer resultado para você. E está nessa notinha, está várias coisas. O pneu furou, né? Teve uma reforma do carro da empresa. Faz Ederson, ali o lanterneiro ali. Oi. Quer um exemplo? Toda loja, se a loja não for própria, ela paga um aluguel para se manter ali. Aí você fala assim, cadê o contrato de aluguel? Ah, não tenho, é com o meu compadre aqui, eu pago lá 15, 20 mil de aluguel. Essa despesa ela pode ser dedutível. E se for um contrato
bem elaborado, bem feito, inclusive você pode tomar crédito de PIS e COFINS sobre isso. Então tem uma série de contextos, série de situações que a gente pode analisar. Eu já peguei situações assim. E aproveitando isso desse crédito, PIS e COFINS, essas coisas, existem outros créditos que às vezes são perdidos ali, né? Por falta de informação. Essas empresas poderiam ter essas oportunidades também, né, Flávio? Sim, normalmente os créditos, os tributos federais, que são o PIS e o COFINS, tendo um cadastro bem adequado, você vai conseguir tomar créditos de PIS e COFINS, inclusive de empresas do Simples Nacional, porque o Simples ele te dá o benefício desses créditos, desde que os produtos sejam creditáveis. Às vezes tem produtos que eles foram recolhidos lá na indústria, né, de uma forma monofásica, como a gente fala, então ele já foi recolhido ao longo da cadeia toda, então ele não vai mais recolher PIS e COFINS. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você vender esse produto, você também não pode pagar mais PIS e COFINS, porque ele já foi recolhido. Olha o cadastro aí de novo, tá vendo? O ICMS é uma bagunça que você tem produtos que, dependendo do estado, você tem um crédito X, dependendo do outro é um crédito Y, substituição tributária, é monofásico, é alíquota zero. Então, tudo vai de acordo com o seu tipo de cadastro e esse saneamento, podemos dizer assim, que você tem que fazer investindo numa boa ferramenta para fazer essa análise, tá? E tem despesas que você também toma crédito, energia elétrica, aluguel, despesas que são inerentes ao seu processo de geração operacional do negócio, né, que uma vez que você subtraia, você pode gerar uma despesa, né, mesmo que seja para uso e consumo, enfim, uma série de coisas que dá para a gente analisar, dá para ser analisado, para que você também tenha esses benefícios. Quando a gente fala desses créditos, muitas vezes passam despercebido porque a gente não observa esse cadastro, né? E Sim. como a gente não dá esse devido olhar, a gente acaba tendo esses resultados na formação de preço e deixa de ser competitivo mais uma vez. Olha como tudo se amarra, né, o Flávio? É. Tudo se amarra ali em detalhes dentro da tributação que você está pagando. Ou seja, se você quer ser competitivo, você precisa pagar o justo e não um a mais. E Sim. aí, quando você tem dentro da sociedade, entra um grande play e você fica assim meio perdido, você fala, o que ele está fazendo? Simplesmente ele tem controles melhores que você. É possível ter? Tá aqui, ó, Flávio aqui, ó. Ou seja, basear num estudo para que você possa chegar no final do ano e falar, poxa, o que eu preciso fazer? Porque também, se você não tem controle nenhum, não adianta nada. O lance é o seguinte, tem que começar, né, Flávio? Tem que dar um Sim, pontapé sim, inicial aí. Precisa sim. iniciar com A gente, relação. a gente brinca, né? O barbante ele tem um início e tem um fim. Flávio, eu não sei onde que eu estou aqui, né? Se eu estou no meio do barbante, se eu estou mais para o fim, no começo, mas você precisa começar. E o começo é o início desse barbante. Então imagina que isso aqui é um barbante, você tem que estar no início. Então eu estou aqui no início, você tem que começar. Ah, mas quanto tempo que eu levo para fazer todo um processo de gestão inteligente, uma controladoria inteligente, fazer adequações dentro da minha loja para que eu consiga chegar aqui no final e ter informação? Vai depender de você. Vai depender de todo o tempo que você se dedica ao longo desse processo. Eu costumo brincar, Ederson, eu falo que é a mesma coisa que você entrar numa academia. Você vai na academia para fazer o quê? Para sair do sedentarismo, para fazer um exercício físico. Pode ser qualquer coisa, fazer uma arte marcial, uma defesa pessoal, um pilates, um yoga, não importa. Mas você vai cuidar do seu corpo, mente e corpo. Quanto tempo demora para eu começar a ter resultados da minha mente e do meu corpo? Depende de você. Por quê? Se você vai na academia, mas come doce o dia inteiro, você vai demorar talvez 10 anos para ter aquele corpo, ou seja, não vai adiantar nada. Se você vai à academia, mas ao invés de fazer 3 séries de 12, faz 3 séries de 3 ou 3 séries de 6, mesma coisa. Então veja, não existe milagre, não existe varinha de condão. É você falar, ok,
vou entrar para esse segmento, vou querer colocar uma inteligência adequada para o meu negócio, trazer a controladoria efetiva, trazer o meu contador para junto comigo e eu vou querer iniciar a partir de agora e eu quero em X meses ter isso. O que, que eu preciso fazer? Aí você vai seguir essa regrinha um passo a passo. Profissionais adequados do seu lado. Ederson, saneamento de cadastro, Mendes, Criare, Digimac, etc. Por aí vai. Flávio, quando você fala isso, vamos pensar aqui, vamos partir do pressuposto aqui, que esse empresário que está aqui nos vendo aqui, e essa gestão aqui, ela está tudo correta, ele está acompanhando tudo direitinho e tal. Qual é a luz que ilumina ele para ele essa mudança, né? Que olharia e falaria assim, olha, você pode mudar para o regime tributário tal, ou esse ou aquilo, né? Se ele está no simples, você pode ir para o lucro real. Qual o momento? E uma é o faturamento, você falou, ele já vai Sim. forçado. E qual seria o outro ponto? Vamos falar que ele tem os controles tudo, está mostrando o controle de estoque para você, está mostrando para você todas as despesas, e agora ele vai decidir, ele vai para o presumido ou para o lucro real. E por que, que ele iria para qualquer um desses? Vai depender de se ele está no Simples Nacional e tem 100% de controles, vamos pegar esse 100% de controle que ele está aqui, vamos jogar no presumido. Como é que ficaria? Se ele estivesse no presumido. Vamos pegar o ano calendário dele desse ano, por exemplo, está tudo muito bem controlado, e vamos jogar dentro de um lucro presumido. Ah, olha, eu pagaria menos. Puta, que legal, hein? Então significa que, dependendo das minhas estatísticas e probabilidades para 2026, através do meu histórico de crescimento, significa que se eu for para o lucro presumido, eu vou pagar menos tributos, eu posso fazer uma precificação melhor, eu posso reinvestir esse lucro, parte desse lucro para dentro da empresa, eu posso criar self-checkout, eu posso trocar equipamentos, eu posso investir em treinamentos com a equipe, eu posso trazer bonificações, gratificações, enfim, uma infinidade de coisas. Beleza. Vou fazer para o lucro real. Putz, o lucro real ficou melhor ainda. Olha que bacana. Então eu estou no simples, já adequado, pagando um tributo, vou para o presumido, fico um pouco melhor, e vou para o real, fico melhor ainda. Então tem como você fazer essa análise nos 3 cenários. São 3 colunas. Vamos lá. Então, estou lá no Simples e estou fazendo a minha DRE, minha controladoria, e eu vejo que a minha receita, menos meu CMV, menos minhas despesas, no final da linha lá está sobrando 5%, né? O lucro líquido lá no final. E aí, eu vou para o presumido ou para o lucro real? Qual que é a maior vantagem? Por que, que eu iria para um ou não iria para o outro? Se está sobrando 5%, de cara aqui, tá sem analisar número nenhum, tá bom? Uhum. Eu permaneceria no lucro real. Por quê? Porque se eu for para o presumido, eu vou presumir que o meu lucro é 8. Então veja, eu presumo que é 8, sendo que eu tenho 5 na realidade. Então se eu presumo que é 8, eu vou pagar impostos em cima de 8. Então não vale a pena, continuo no real Os porque eu 8%, então, ou seja, o lucro presumido é 8% sobre, baseado no meu faturamento. Então, ou seja, eu e cheguei lá no meu faturamento, 8%. Se eu dou mais que 8%, então eu vou para o lucro presumido. isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ótimo. Nós estamos falando de comércio e indústria, que é 8%. Prestação de serviço no presumido é 32%. Então, dependendo de alguns tipos de serviços, chegam assim, a maioria é 32%. Então, comércio. Meu querido, você faturou 1 milhão. Não importa qual lucro você tenha. Você está no presumido, presume-se que você terá 80 mil reais de lucro. Então você vai pagar imposto em cima de 8%, que é 80 mil. Mas na verdade você teve 50, que é 5%. Não importa, você pagou em cima de 80. E quando a gente vai para o lucro real, o presumido, parece que a folha de pagamento fica mais cara nesse momento Sim, aí, né? fica. Aí tem alguns que falam sempre de uma jogada, né? De abrir uma outra empresa, que essa empresa vai fazer, vai alugar o imóvel para ele, que, né, ele vai ser o patrimônio, vai estar nessa empresa do Simples, e o próprios funcionários. Se existe mesmo, tem uma jogada em cima disso, ou quais cuidados deve ter isso aí? Existe, mas isso aí é eu entendo que pode ser algo um pouco pernicioso, porque a gente entende que isso se trata de um grupo econômico, né?
Quando você está no Simples Nacional, você não tem aquilo que a gente chama de INSS patronal, né, que sobrecarrega aí sobremaneira a folha de salários. Quando você vai para o presumido ou real, você tem essa carga dos tributos patronais do INSS patronal, que não tem nada a ver com o INSS que desconta do funcionário. Mas aí as pessoas usam essas manobras de vamos abrir uma empresa no Simples e vamos deixar alguns funcionários. Cuidado, cuidado. Eu já vi empresários fazerem isso e eles não terem resultados muito significativos porque é considerado pelos órgãos fiscalizadores e governamentais como um grupo econômico. Então eles voltam tributando ao longo dos últimos 60 meses, mais juros e multa. Então é complicado. Não é uma recomendação válida. Eu tenho empresas que faziam isso, eu sei de empresas que faziam isso e a partir desse ano não fazem mais, centralizam todos numa empresa. Existem meios mais inteligentes de você buscar economias tributárias ao invés de fazer situações como essas. Quando você fala dessa economia tributária, aí você deixou curiosidade, né? Que meios são esses que dá para fazer, por exemplo, porque eu pago ali, né, o INSS, tudo. Tem formas de eu estar avaliando isso se eu estou pagando a mais ou alguma coisa nesse sentido? Tem forma de você avaliar se você está pagando a mais, tem forma de você utilizar uma nomenclatura, né, algumas coisas mais inteligentes dentro da folha de pagamento, fazer com que a sua equipe, se você, por exemplo, paga bonificações, paga participação de lucros, paga coisas nesse sentido, você pode fazer junto com um profissional específico da área de RH, né, de gestão de pessoas, fazer um trabalho bacana com participação de lucros e resultados, onde semestralmente ou anualmente eles podem participar de resultados específicos. Isso te dá alguns tipos de benefício dentro da folha de pagamento. Então são coisas que dá para você analisar, estudar e verificar a melhor forma. Às vezes, dentro do lucro real, você dá uma inflada um pouco com relação a essa parte do INSS patronal, mas você deixa de pagar outros impostos que eram muito altos, Equivale, né? Que você teria equivalem, nos né? custos pagando. Isso. Até porque a própria gestão, é imprescindível você entender isso, porque a própria gestão da outra empresa também tem a contabilidade, você tem custo da contabilidade, você Conta tem o custo bancária. das contas bancárias, você tem uma série de coisas que você precisa também ter uma gestão lá, não é Sim. simplesmente abrir uma empresa. Alguns me contam, e aí eu não sou especialista nisso, Fran, que ele pega lá a esposa dele e coloca na outra empresa, o que dá vínculo também com relação a isso. E o próprio governo já atentou para isso e tem percebido isso como uma oportunidade. Né? Amarram, né? Amarram CPFs um no outro, dependentes de repente, que tem uma certa relação no imposto de renda, nas declarações de imposto de renda, enfim. Se a gente for parar e colocar isso na ponta do lápis na mesa, nada do que você faz deixa de ser percebido pela, pelos órgãos fiscalizadores. Tudo que você faz está sempre visto. Então, essa conversa de que eu vou colocar no nome do filho, do irmão, cuidado, cuidado. Cuidado não é uma prática muito recomendada, apesar de ter, né, uma substancialidade nisso, mas é uma coisa que eu não aprovo e eu sempre recomendo cautela, e existem formas diferentes de você buscar oportunidades tributárias, né? E quando você tem um planejamento tributário, isso é imprescindível, né, Flávio? Ou seja, quando você constrói isso, isso fica mais tranquilo para você, porque você vai deitar com mais tranquilidade, você vai ter uma gestão muito mais equivalente ali, né, equalizada dentro do teu negócio, e você vai conhecer realmente a sua última linha. O que permeia hoje, gente, em competitividade, é o que eu falo o tempo todo. Aí eu sou pequeno, você pequeno tem que fazer isso. Eu sou médio, você tem que fazer. Sou grande player, aí nem se fala o tanto que você precisa estar preparado para isso. Às vezes a gente tem clientes em comum aqui que tem 3 lojas e ele não tem os controles devidos. Não pode, ele precisa ter controles devidos. Senão não tem leitura do resultado e vou voltar.
Às vezes, você tem vários setores dentro da empresa que você precisa entender a equivalência de participação, de faturamento. Vamos pegar uma farmácia, você tem perfumaria, você Sim. tem limpeza, você tem higiene, tem os remédios, tem os medicamentos MIPs, todos esses são resultados equivalentes dentro da competitividade que você tem dentro do mercado. Se um desses estiver fazendo, puxando você para baixo, automaticamente você vai ter ali um resultado negativo e você não está entendendo. Você está levando todo o time, toda a empresa para a mesma situação de desespero, sendo que é só um setor que está puxando para baixo. Então, você tem o material de construção, eu tenho ali os acabamentos que estão me puxando para baixo. Poxa, então eu preciso saber trabalhar aquele acabamento. Eu tenho no supermercado, é o setor de açougue que está me puxando para baixo. Então, eu preciso saber trabalhar o açougue. Sim, Cada empresa do comércio, que é o varejo, que nós debatemos mais aqui, ela tem várias empresas dentro e precisa separar essas empresas e identificar as oportunidades disfarçadas que estão ali. Né? Tem a gente brinca, né? Custos invisíveis, não é isso, Flávio? Faz gosto de falar isso. Custos invisíveis que tem. São despesas ocultas, né, com os custos invisíveis. Enfim. Porque, por exemplo, o estoque. Diz estoque é um custo invisível que tem aí e você não está percebendo. Ah, esse bazar aqui dá 60% de margem, enquanto o arroz dá só 10%. Olha que maravilha, mas vende. Quantos dias de estoque está isso aí? Está 200 dias de estoque? Você está perdendo dinheiro. Então, tem coisas que você precisa entender. As perdas são custos invisíveis. Você tem vários fatores. Por exemplo, vocês são do interior e a gente atende muito, vocês têm dentro dos custos invisíveis inadimplência de clientes, que muitas vezes não estão olhando. Qual o prazo, quanto tempo desse cliente. Então, isso aí embarca aí já no bate-papo depois, né, para a gente falar disso, né, Márcio? Né, Flávio? É isso mesmo. Você falou uma coisa aqui, pegando esse gancho que você falou, vamos abrir uma outra empresa para colocar os funcionários no Simples e tal. Isso. Eu lembrei de um outro exemplo aqui, eu gosto muito de contar histórias, né? Teve uma vez que uma pessoa falou, olha, se eu abrir uma outra empresa no Simples e colocar os meus funcionários, eu vou economizar 15 mil reais de imposto. Eu falei, putz, que bacana. Por mês? É, por mês, legal. Que conta que você fez? Ah, eu peguei aqui todos os funcionários, joguei para lá e eu não vou pagar o INSS. Perfeito? Patronal. Tá bom. Uhum. Você vai ter que ter outro contador, não vai? Vou. Quanto que é o custo desse contador? Tanto. Você vai ter que... É um salário mínimo, no mínimo aí é um salário mínimo. Um outro CNPJ, não vai? Vou. Então tem as despesas, enfim, tal. Você vai ter que ter conta bancária, não vai? Vou. No final das contas, você vai ter que pagar o imposto, porque você vai ter que faturar com outra empresa, tem que pagar o imposto. com uma prestação de serviço para essa que é o do seu negócio principal, ok? Ok. No final das contas, de 15, ele ia economizar 2 mil. Nossa, cara, eu não sabia que era isso, cara. Não sei o que. Eu falei, tá vendo? A matemática não mente. Isso porque a gente fez aqui no corre-corre, né? E pegando suposições de valores. Se a gente pegar mesmo e for analisar, tem coisas, tem situações que você vai empatar ou vai piorar. Então calma, vamos pôr a bola no chão. Não é assim que funciona. Não tome qualquer decisão, não vai tomando qualquer remédio que te empurra o goela abaixo. Analise, vamos sentar com calma, senta com o seu contador, chama ele aqui, vai visitar o teu contador, cara. Você não vê o contador há 10 anos, né? Então, vai lá visitar ele, chama ele para tua empresa, entendeu? Explica para ele as tuas dores, chama o Ederson, chama a equipe para conversar, bate um papo. A gente está à disposição, o que a gente mais gosta de fazer é ajudar empresário. Com certeza. Esse é o que mais a gente gosta de fazer. Só chamar. Eu falo assim, só uma ligação. E a gente vai. Ah, Edson, mas é um compromisso. Não tem compromisso. Nós estamos aqui para conversar com você. E se você gostar, se tiver a solução, ótimo. Às vezes, até numa visita, já dá um insight, né, Flávio? Sim. Pronto, acabou, já está resolvido o problema teu. Vale a pena mesmo. Ô, Flávio, eu ficaria horas e horas batendo papo com você. Então, olha, se você não notou, entenda aí os regimes tributários. Então, você precisa compreender que tem esses 3 tipos de regime tributário e você precisa se adequar. Mas a base está na onde? Na preparação de todas as informações. Senão, não vai ter jeito, né, Flávio? Não vai Sem conseguir. dúvida. Ô, Flávio, eu ficaria horas e horas aqui falando contigo, eu sei disso, mas eu sei do seu horário, do seu tempo. E eu quero aqui que você dê dicas para esse varejista, para ele
esse final de ano agora, ele olhar para o cenário e falar assim, eu vou mudar a minha atitude. Igual você falou lá da caneta, lá você deu o barbante, né? Isso. Você, a da academia, eu tenho que começar a mudar. E geralmente no final do ano as pessoas começam uma nova cultura, um novo pensamento. Sim. O que esse empresário deve fazer agora, aproveitando esse final de ano, já para ele criar uma cultura aí e já mudar esse ritmo dele para fazer essa análise aí? Sem dúvida. A gente sabe que todo fim de ano para o comércio ele é muito aquecido, né? O mês de dezembro ele é um mês muito benquisto para toda a cadeia consumista no nosso país, né? Dadas as festas de fim de ano. Mas o momento ele é agora, ou seja, você pegar o fio do barbante e falar, vem cá, 2026 está logo ali, faltam 4 meses e passa voando. Então eu preciso começar agora uma análise ou uma reanálise de todos os meus processos. Primeiro, será que o Só meu te processo... corrigindo aqui, falta só 2 meses, tá? Só 2 meses. Então, será que o meu processo está adequado? Será que os meus cadastros estão adequados? Será que o meu plano de contas, as minhas categorias, né, os meus centros de responsabilidade, açougue, padaria, mercearia seca, estão cadastrados corretamente? Estão coerentes? Será que eu estou dando entrada nas notas de forma correta? Enfim, uma série de situações e você precisa pegar. Ah, Flávio, mas dá muito trabalho, porque é óbvio que dá trabalho. Ir para academia vai te dar dor, mas com o passar do tempo essa dor se transforma num prazer e aí você não deixa mais de ir. Por quê? Porque você acelera o seu metabolismo, você vai ter uma melhor condição física, você vai respirar melhor, você vai se alimentar melhor, você vai ter mais disposição. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão operacional, gestão do varejo como um todo é a mesma coisa. Ou você começa ou você fica para trás. E outra dica que eu dou para você: invista, pelo amor de Deus, em atendimento. Uma pesquisa foi feita há alguns anos e acho que se fizer de novo vai dar o mesmo resultado, eu tenho plena certeza disso, que o preço do seu produto ele está em quarto lugar na percepção dos seus clientes. Em primeiro lugar está o atendimento. Então treine a tua equipe, e aí tem profissionais super renomados para fazer isso, para atender bem, dar o seu melhor, porque é o cliente que paga o salário, é o cliente que paga o teu investimento, é o cliente que remunera o teu bolso, é o cliente que faz todo o seu negócio perpetuar. Se você investir nisso, meu querido, pode vir Mercado Livre, Shopee, Amazon, seja lá o que for, porque esses caras, eles não têm atendimento, eles têm uma plataforma. E se você tem um atendimento adequado, eu prefiro ir na tua loja, comprar na tua loja, do que comprar no Mercado Livre, porque o seu atendimento é top. Se você fizer isso e começa do básico ao acabamento, caixa, o atendimento adequado, repositor, o atendimento adequado, isso envolve vestimentas, educação, a forma como se pronuncia, como se fala, postura. Quantas vezes eu chego no supermercado, eu vou no açougue, por exemplo, os caras ficam atrás do balcão falando sobre o churrasco do final de semana e que não sei o que fez, o que não fez. Então, isso tem que ser evitado. Enfim, uma série disso. Eu estou até fugindo aqui do financeiro, Mas faz. mas uma série de coisas, cara, que você fica assim, cara, dá vontade de ir lá e É, bater na turma, mas entendeu? o Flávio tem tudo a ver, porque o que Isso é acontece? o custo A gente, invisível. Isso é o custo invisível. o custo visível. O que acontece? Quando a gente pega dentro de resultado, porque quando o Flávio traz isso para a gente, é resultado. Qual o resultado final? Exatas. Ele permeia em vários sentidos dentro da loja. Um deles é o atendimento. E isso pode ser o diferencial, porque aí talvez é um outro bate-papo, que é para falar sobre o que é prestação de serviço e produtividade. Muitas vezes se confunde em termos disso. E às vezes você aí, para combater o grande play que não consegue fazer esse movimento, você faz isso, você faz um bom atendimento e cria substancialmente uma relação de resultado. O interior, Flávio, há um tempo atrás, tinha margens altíssimas. Os grandes players estavam só nas capitais. Hoje os grandes players veio para o interior e baixou as margens. Então a competitividade aumentou demais. Então você não pode ser caro mais, sem fazer conta. O que nós vivíamos lá na época da inflação. Eu não precisava fazer conta. Eu ganhava dinheiro fácil.
Então, hoje não tem mais isso. O que você tem? Uma inflação muito menor do que vivia, né? Mas, ao mesmo tempo, uma competitividade muito grande. Então, o atendimento faz isso para a última linha sua ser melhor. E aí, da última linha ser melhor, você precisa ter uma gestão tributária, igual o Flávio já falou aqui, precisa permear e entender qual o tributo que você vai pagar para que você possa gerar resultado. Ô, Flávio, olha, eu tenho que falar aqui também da nossa equipe que patrocina e apoia o projeto, que acabei não falando aqui, que é a Digimac, que sempre está com a gente aqui, atendendo várias empresas. A Digimac, ela tem soluções, por exemplo, coletores para você, ela tem impressoras, tem monitor, ela tem balanças da Toledo lá, várias coisas fantásticas que você pode aprimorar o teu negócio e com muita informação. É só entrar no grupo digimac.com.br. E também a Hub Fiscal, que é Mendes, que trata toda a sua base saneada ali na tributação. Isso que o Flávio falou. Para que eu preciso preocupar com isso? Se eu tenho uma empresa que hoje faz isso, toda a sua base aí saneia e resolve a tributação da sua base. Bom demais, Flávio. E uma dica de livro, Flávio. Eu sempre gosto aí. Passa uma dica de livro para esse pessoal aí, tá? Lendo e acompanhando mais e mais. Como é que te acha? Apesar que vai estar na descrição desse vídeo aqui, como é que te acha Instagram, rede social, telefone? Como é que fala aí com o Flávio também? O meu contato é 35 99925 1244. Vou repetir. Olá. 99925 1244. É 35 em Minas Gerais, sul 35. De Minas. Isso. Dica de livro. Eu gosto muito dessa área de comportamental, né? Eu sou um ávido para networking, eu gosto muito de fazer relacionamentos. E eu estou lendo um livro agora do Cortella, chamado Faça o Seu Melhor. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, muitas vezes a gente se depara com esses varejistas que falam assim, mas eu só tenho esse tipo aqui de equipamento, ou esse tipo de coletor, ou esse tipo de... Enfim, faça o teu melhor. Faça o teu melhor onde você está, faça o teu melhor, porque você vai perceber que as pessoas vão valorizar tanto você por aquilo que você faz de melhor, que as coisas vão começar, a divindade vai começar a trazer resultados super positivos, sem menos você esperar. Então essa é a minha dica de livro que eu deixo aqui do professor Cortella. Faça o teu melhor. Tudo que você faz, volta. Tudo que você joga por de causa e efeito. Volta para você. Isso aí, causa e efeito. É físico, é fácil de entender. Por isso que a gente faz isso para você aqui. Te entrega gratuitamente profissionais como o Flávio, para que você possa entender que tudo que a gente está entregando, a gente está recebendo em dobro de vocês. Olha que nível de informação para você. Então, entre em contato sempre aqui com o Flávio, com a gente sempre está junto com você. Afinal, o varejo precisa de pessoas iguais a você. Valeu, Flávio, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe imensamente, meu amigo. Você também, muito obrigado pela oportunidade. Conte comigo sempre que quiser bater um papo saudável como esse. E obrigado às pessoas que assistiram e estamos sempre juntos. Fiquem com Deus. Valeu!